Dessa vez, ei, acorda, ele inventou mais uma. Vamos conferir o preço do supermercado, o preço que ele apresentou dos produtos no vídeo dele. Já reparou que tá dando pra comprar com R$100 hoje em dia? E os preços no supermercado tradicional aqui de Brasília, o que eu faço compras. E vamos comparar e mostrar a realidade para você. Acorda. Café Melita, mesma marca que o Nicolas toma, né? 500 gramas para não ter diferença de peso. O valor dele, R$ 45,99. Aqui no mercado, que eu compro R$ 26,99 no atacado, R$ 28,99 no varejo. Quer comprar só um? R$ 28,99. O do Nicolas, quase R$ 46. Daí você vê a maldade. Porque não tem, acho que nem se tivesse um mercado no aeroporto vendendo café Melita, ia ser tão caro quanto no mercado do Nicolas. Daí você vê que ele tá querendo enganar. No vídeo do Nicolas, o que ele menos fakeou foi o leite. Tava R$ 5,99. Foi o preço que eles mais chegaram perto da realidade aqui, ó. R$ 4,99. Tem até uns mais baratos. Meu amigo tá levando 3. 3, tá valendo, né? É. Porque não tá tão caro, né? Não tá tão ruim. R$ 5,99 já sobe um pouquinho. Tá. Agora a picanha R$ 162, hein? Não dá, né? Só no Fantástico Mundo do Nicolas. Então, picanha maturada no varejo R$ 79, é isso? Se for o quê? O quilo? O quilo tá R$ 79. Como é que ficou R$ 162 a picanha que o Nicolas mostrou no vídeo? Não te enganando ou você que tá querendo enganar? No videozinho lá, o feijão carioca pago pelo Nicolas tava o quê? R$ 11,99. R$ 11,99 aqui no mercado que eu faço compras. Tá R$ 8,99 no atacado, R$ 9,49 no varejo. De novo, Nicolas. De novo, pagou mais caro? Você não parece ser tão ingênuo assim na política, mas na hora de fazer compras, só te passam pra trás, menino? Tá aí, gente. Mais um preço superfaturado pelo Nicolas. Numa cartela de 20 ovos, ele pagou R$ 29,99. Aqui é uma cartela com 30, tá? R$ 18, R$ 17,99. Agora, uma cartela de ovo branco com 20, tá quanto? Tá R$ 13,99. Aí não dá, Nicolas. Assim, você tem que achar que todo mundo aqui reza pra pneu ou acha que a alienígena vai intervir na eleição pra acreditar nisso. Mas tá aí, gente. Na conta do Nicolas, café, ovo branco, feijão carioca, leite, picanha, tudo somado, ele gastou R$ 255,96. R$ 256 arredondando. Já eu, aqui, ó, comprando os mesmos produtos, gastei R$ 137,36. Quase R$ 120 de diferença. Nicolas, não dá pra continuar fazendo política, enganando o povo. Mas é assim, gente, que eles fazem, fingindo que estão querendo conversar com você aí do outro lado da tela, só pra fazer você de trouxa de novo. Não votem. O Nicolas é a própria fake news, né? A história do Nicolas, a história de vida, a história política dele é sempre recheada de mentiras. Um dia desse, inclusive, ele estava inventando que o governo estava taxando o Pix, ia taxar o Pix, uma grande cascata. Ele é aquele que fica contra a pauta do trabalhador, sempre a favor do empresário, e mesmo assim cria esse tipo de vídeo como se tivesse de alguma maneira sendo a voz do trabalhador, né? A voz daquele que mais precisa do Estado, e não é verdade. A gente sabe que ele representa sempre o patrão. Inclusive, quem é que está contra o fim da escala 6x1? Partido dele, o PL, o próprio Nicolas, que sempre fez um discurso contrário a essa PEC que vai, enfim, diminuir a jornada de trabalho de todos nós. Então, é alguém que representa o patrão. Ele não representa o trabalhador, ele não representa o operário, ele não representa a dona de casa, ele não representa aquele que precisa controlar a inflação, aquele que precisa de um Estado que se preocupa com o preço dos alimentos. Inclusive, o presidente dele, o Jair Bolsonaro, a preocupação dele foi em zerar a taxação do imposto do jet ski e não tentar, de alguma maneira, por exemplo, dar um aumento de salário mínimo, até porque o que pegou no vídeo, né, foi muito a linguagem do vídeo. Ele consegue falar com aquele público da internet, até imitando um pouco a campanha que foi feita pelo atual prefeito de Nova York, muita gente comparando. Vi muito jornalista, muito marqueteiro analisando o vídeo com esse viés de olha como é o linguajar. De repente ele sai da televisão, olha para o celular, conversa com quem está no celular, e aí o que pegou para eles foi isso. Mas o importante era analisar de fato o conteúdo, e o conteúdo é mentiroso. Não tem que analisar só a linguagem, a maneira como ele criou o conteúdo, mas o conteúdo em si, que é uma grande cascata, é mais uma fake news. Inclusive, já que o De Luca está relembrando aí essa questão da saúde, das mentiras na saúde, o próprio Nicolas, esses dias, 2 semanas ou 3 atrás, estava espalhando uma fake news da extrema-direita americana que sugere que as vacinas da Covid, elas têm traços, restos de fetos que foram usados na formação da vacina. É uma coisa completamente idiota, sim, eu sei. Porém, o Nicolas
espalhou isso também, gente. Olha o nível desse sujeito. Agora, pelo menos, apesar de ter esse Nicolas Fake sempre enganando a população, uma mentira que ele está tentando jogar agora e que é interessante para o governo é a mentira da aliança dele com o Flávio Bolsonaro. Pelo menos é outra fake news que já vai ser desmontada. A gente sabe que Nicolas hoje faz oposição ao Flávio Bolsonaro na prática, está junto com o Michele, torcendo para o Flávio perder a eleição. Então, pelo menos a aliança do Nicolas com o Flávio também é fake e isso é muito ruim para os golpistas. A Maria Antônia no nosso chat aqui diz: o povo toma mão. Falando sobre Nicolas Ferreira, o Flávio Bolsonaro esteve em Belo Horizonte na terça-feira, do lado dele, do ladinho de Nicolas Ferreira. Na hora de falar dos aliados, o candidato à presidência meio que esqueceu do Nicolas. Presta atenção, na cara do Nicolas eu percebi que ficou de fora da lista Entrega Tudo. Presta atenção, põe aí pra gente. Depois da minha casa, que é o Rio de Janeiro, começar aqui a campanha por Minas com o pé direito, com um palanque tão forte como nós temos aqui esse ano em Minas. Temos aqui o Flávio Rocha, que é o nosso candidato ao governo, um candidato ao Senado, que é o nosso Domingos Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado estadual e federal, talvez... Parece que o Nicolas não ficou muito feliz, né, Guga, de ter sido esquecido ali, de não ter sido citado, né, pelo presidenciável. Você viu que o Flávio travou. Flávio vai citar Nicolas, ele cita o Sávio Domingues, que é o candidato ao Senado, era do PSDB, hoje tá lá, acho que no PSD, né, mas fez aliança de alguma maneira com ele lá. Ele era do PSDB antigamente, aí foi o PSD, né, agora tá no PL, enfim. O Sávio Domingos está ali. Agora tem o Maurício do vôlei, tem o Flávio Rescoy, né? Rescoy, que é o candidato agora dele. E ele cita todo mundo. Quem ele não cita? O Nicolas. Ele trava. Você vê que ele olha pro lado, ele vai citar Nicolas, ele trava, ele não cita e fala de uma maneira mais genérica dos candidatos a deputados federais, para não citar nominalmente o Nicolas, que ele está muito chateado com o Nicolas. Ontem, neste evento que foi esvaziado, mais um flop do Flávio, a culpa, em parte, claro, recai sobre ele. Nicolas, que não fez o menor esforço para levar a sua militância a esse evento. Um evento realmente ridículo para um candidato a presidente. E o Flávio está chateado com o Nicolas também, porque, querendo ou não, o Cleitinho, que agora se diz candidato pelos republicanos ao governo, ele queria mudar para o PL. A intenção dele era ser o candidato do Flávio. E quem barrou a ida dele ao PL, a filiação dele ao PL, foi o Nicolas. Até abril ele estava tentando ir para o PL e quem atrapalhou foi o Nicolas. Então o Nicolas, querendo ou não, ele está desarmando o palanque do Flávio Bolsonaro. Atrapalhou a ida do Cleitinho. O Cleitinho depois se atrapalhou também, indo e voltando na candidatura, mas o Cleitinho queria estar no PL. E quem não deixou foi Nicolas, que agora está sabotando a eleição do Flávio. A gente viu aí que ele não fez esforço nenhum para levar a militância dele, e o Flávio, claro, não quis citá-lo, demonstrando um óbvio desconforto com o seu suposto aliado. É o Flávio Flop, né? Flávio Flop, ele não consegue esconder a incapacidade de articulação política dele. É óbvio que ele estava chateado com o Nicolas, é óbvio que os dois estão estremecidos, mas ele está diante do público que ele quer convencer a votar nele, ele tem que fazer o jogo político, ele tinha que abraçar o Nicolas. O Nicolas é um cara que carrega a voto à beça no Estado. Então, ele tem uma incapacidade de articulação que está complicando vários palanques dele pelo país inteiro. Então, ele é o cara que mais atrapalha a campanha dele. Isso porque a gente está vendo em tempo real o pós-bolsonarismo, né, gente? Assim, com todo respeito, é claro, o Flávio pode ganhar a eleição? Pode. Eu acho pouquíssimo provável hoje que o Flávio vire presidente do Brasil em 2027. Mas eu sinto um clima, em todos os eventos que eu tenho visto, de uma missa de corpo presente, assim, sabe? O Flávio é o morto esperando da hora de enterrar. A hora de enterrar passou a eleição, né, o Flávio Bolsonaro vai ser enterrado politicamente, né? Ouso dizer que já tem passagem comprada para os Estados Unidos assim que o resultado final das eleições for proclamado. Me parece que a gente está vendo o pós-bolsonarismo acontecendo na nossa frente.
frente, em tempo real. O Nicolas Ferreira é certamente um destes que vai lutar pelo legado do pós-bolsonarismo. O que virá depois. Ele, Michele Bolsonaro, Freitas. O Tarcísio de Freitas, gente, participou do debate aqui da Band em São Paulo, no domingo retrasado, e não citou o nome do Flávio. Disse que gosta muito do Jair, que deve muito ao Jair, mas não citou o Flávio. O Flávio é um cadáver político esperando a hora de ser enterrado.